boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Hoje é segunda-feira, bora começar a semana então com o pé direito, né? Vamos receber também aqui no nosso programa o Dr. Marco Cassol, cirurgião plástico, que vai falar sobre a questão da plástica nos homens. Tudo bem, doutor Marco? Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Um prazer. Os homens estão muito vaidosos? Estão com menos restrições a fazer procedimentos. E qual é o lugar, assim, se eu tivesse que te perguntar nesse momento, num apanhado geral, onde eles mais fazem a cirurgia plástica? Em que parte do corpo? Os homens fazem mais lipoaspiração, plástica do nariz, né? A rinoplastia, fazem abdominoplastia também. E agora eu quero receber com muito carinho o doutor Marco Cassol, cirurgião plástico. Tudo bem, doutor? E também o empresário Márcio Silveira. Tudo bem, Márcio? Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Vamos falar um pouquinho sobre a vaidade masculina. Eu quero começar já te perguntando quais são os procedimentos que os homens mais procuram atualmente. O mais comum nos homens são a lipoaspiração, a cirurgia do nariz, que era um tabu muito grande, né, para os pacientes fazerem no passado, e agora eles veem que podem fazer uma cirurgia bastante natural, com um resultado bastante natural. Talvez pelo medo de ficar um narizinho muito delicado, meio afeminado? Exatamente. Todos os procedimentos, não só as cirurgias, mas os procedimentos masculinos, não podem perder aquele tom até um pouco, talvez, rude que o homem tem. Então, assim, uma paciente quando faz, por exemplo, uma toxina botulínica, né, a paciente faz e, eventualmente, ela fica até com um pouco menos de expressão no terço superior da face, na testa, e isso não é uma coisa notada, né? E ela não reclama disso e ninguém nota muito, né? Agora, um homem, né, ele não pode perder as suas expressões, a sua face um tanto masculina mesmo, e até um pouco, talvez, rude, sim, né? sim. A palavra é meio forte, mas eu acho que é por aí. Então, o cirurgião, a pessoa que vai fazer o procedimento, precisa ter esse norte, né? Que o homem é diferente tratado que mulher, nesse aspecto, né? E que bom que a modernidade está aí, os profissionais cada vez mais se aperfeiçoando, né? E conseguindo trazer esse resultado tão perfeito, perfeito e natural, tanto para mulheres quanto para homens. Qual é o perfil desse homem que está em busca desses procedimentos estéticos hoje? Quando eu digo isso, eu estou dizendo do homem que frequenta a academia, do homem que recorre a uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, né? Uma cirurgia plástica, do homem que vai a uma clínica estética para fazer aparelhos, massagem, do homem que faz unha. Talvez o perfil básico, assim, do homem que procura cirurgia plástica, né, e que quer fazer determinados procedimentos, não seja exatamente o mesmo perfil do paciente, como tu falaste antes, metrosexual, ou paciente que se cuida em excesso. Excessiva, exato, um cuidado excessivo, né? Então, o paciente ele quer melhorar, ele quer alguma coisa natural, né? Ele vai fazer uma cirurgia da face, por exemplo, para melhorar as rugas da face, para ele se sentir com uma aparência condizente com a mentalidade, com a cabeça dele, né? Mas ele quer alguma coisa que ele faça a cirurgia, que ele tenha um resultado natural e uma recuperação, uma reabilitação social precoce, né? Com um resultado natural. E as cirurgias, isso é uma tendência natural da cirurgia plástica, eu acho que principalmente da cirurgia da face, que os pacientes, em vez de fazerem uma cirurgia na face muito agressiva, que traga um resultado muito expressivo, né, que rejuvenesça, sei lá, 20 anos o paciente, mas que o paciente fique com a face um pouco estigmatizada, é muito melhor o paciente fazer uma cirurgia com uma recuperação mais rápida, né, ter um resultado mais natural, e poder, dentro de 7 a 10 anos, fazer uma nova cirurgia. E essa cirurgia rejuvenescer 10 a 12 anos. Sim. Então, ter um resultado, isso talvez com as novas tecnologias da cirurgia da face, da cirurgia plástica em geral, a gente consegue trazer resultados mais naturais, né, e uma recuperação talvez mais precoce do que esses resultados, essas cirurgias mais agressivas, com resultados mais estigmatizantes para o paciente. Sem dúvida alguma. Agora, Márcio, como foi a primeira vez que você recorreu a uma cirurgia? Por que foi? De onde veio essa coragem? Sempre foi uma vontade? Não, honestamente nunca foi assim uma vontade, né?
mas eu estava me sentindo meio feio. Foi vaidade, né? Sim. Pura vaidade, né? Estava me sentindo feio, estava muito barrigudo e tal, então... E aí... E ter uma barriguinha que pode fazer abdominal como for, que não sai, né, gente? Pois é, eu entrava no shopping, quando eu olhava no espelho, assim, aquela barriga, me dava um desânimo tão grande. Ficava tão triste. E eu, assim, eu não tinha coragem de ir até uma clínica, procurar um médico, aquele trabalho todo. Mas aí aconteceu, teve algumas coincidências, minha mulher acabou indo procurar o Dr. Cassol e tal, eu acabei indo junto, e aí eu comecei a ver que não é tão complicado. Entendeu? Porque acho que o homem tem um pouco dessa coisa, né? Esse medo de chegar, né? E aí depois a gente vê que não é bem assim. E aí foi tudo muito bem, muito tranquilo. A cirurgia é muito tranquila também. O pós-operatório também é muito tranquilo. Assim, E depois disso que você fez a face? Sim, depois eu fiz um CO2 fracionado, né? O laser, né? Eu tinha muita mancha no rosto. Saiu praticamente tudo, né? Que bom. Fica muito legal. Dói muito, entendeu? É como se você estivesse jogando água quente na cara. Ui! É impressionante, dói muito. Mas, assim... Vale a pena pelo resultado. Vale a pena, resultado. né? Eu acho que é como você falou aquela hora, né? A mulher é mais valente. Para essas coisas, né? Está mais habituada, né? É cultural, né, gente? É cultural. A mulher está mais adaptada a sentir essas dores e é mais cultural também essa eu não diria vergonha, mas é até um preconceito que o homem tem muitas vezes de chegar a uma clínica de estética, olha, vou fazer uma massagem aqui para tirar a gordurinha, né? O cara tem que ser um cara mais modernoso, antenado para fazer isso, senão fica... Você acha que as mulheres estão mais exigentes com o físico masculino? Estão, sim. Eu acho que ela se dedica, ela se arruma, porque a mulher hoje, ela trabalha, né? Ela é uma profissional, tal, e ela tem que trabalhar, ao mesmo tempo tem que cuidar da casa, dos filhos, eventualmente, e tem que estar bonita pro marido. Eu acho que agora ela também está... Está cobrando essa volta, né? Eu acho. O homem coloca silicone no peito. O que o homem faz de fora do comum? O comum que eu digo para você é assim, a gente até um tempo atrás era acostumado ao homem fazer, por exemplo, o homem careca que fazia os implantes e tal, para botar cabelo, isso aí era uma coisa mais normal, vamos dizer assim. E a barriguinha, a pochetezinha, que é a grande reclamação de 90% dos homens. Isso é, teoricamente, o mais comum. O que veio de novo agora que o homem está fazendo por conta da vaidade? Hoje existem muitas próteses, né? A gente pode começar falando das próteses um pouco diferentes do habitual, né? Os homens fazem prótese de panturrilha, fazem prótese de bíceps. A gente tem alguns pacientes operados com resultados bastante naturais. Os pacientes colocam prótese de peitoral, né? E é muito interessante que esses pacientes que vão colocar prótese de bíceps e prótese de panturrilha, prótese de peitoral, a nossa experiência é que são pacientes que normalmente já são pacientes que vão muito à academia, que têm uma dieta muito regrada, são pacientes que se cuidam muito e que não conseguem obter aquele resultado que eles querem. Então, dessas cirurgias que são talvez um pouco de exceção, né? Não é a regra essas próteses diferentes, mas elas existem. São pacientes que já se cuidam muito, que já vão muito à academia, que têm já um condicionamento físico muito bom e não conseguem atingir aquele objetivo que eles desejam, então eles acabam optando por fazer esses procedimentos. Além dessas cirurgias, né, além dessas próteses um pouco diferentes, tem a prótese de glúteo, que não é tão antiga assim, né, já faz um certo tempo que existe, não é uma coisa nova, relativamente nova, né, que também também não é muito comum, como as outras próteses diferentes. Porque tem homem que é incomodado com isso, né? A gente opta sempre, a primeira opção nos homens, sempre é fazer enxerto de gordura no bumbum, antes de fazer a prótese. Né? E o enxerto não resolveria? Em alguns casos, parte para a prótese exatamente, porque não foi suficiente. Porque o enxerto não, naquele caso específico, ou porque o paciente não tem gordura suficiente para fazer o enxerto, ou porque o paciente já fez o enxerto e o resultado não foi Essa gordura objetivo. É tirada dele mesmo. Dele mesmo. A gente prepara a gordura e depois recoloca a gordura, reenxerta a gordura. Mas é tipo uma lipo, você tira da barriga e põe no bumbum. Exatamente. Que coisa, não? A gente chama isso de lipoescultura. Né? A lipoaspiração é quando a gente tira a gordura e essa gordura é desprezada depois. E quando a gente retira a gordura, trata ela e recoloca essa gordura, é uma lipoescultura.
Né? E depois tem todas as outras cirurgias, essas eu acho que daí, cirurgia da face, né? Cirurgia das pálpebras, né? Tem um grupo de homens bastante especial também, e que a gente tem alguma experiência, são esses lutadores de jiu-jitsu, né? Que acabam ficando com uma orelhinha meio deformada. Deformada, exatamente, por traumas repetitivos na cartilagem da orelha, que fazem também tratamentos cirúrgicos para a orelha, né? Então não são cirurgias habituais, mas a gente estava falando de coisas... A de pezinho de galinha aqui, bigode chinês, o homem também se preocupa com esse tipo de coisa, a papadinha? Também. Quando a gente faz a cirurgia da face, a gente trata o terço inferior da face, que é o pescoço, reposicionando a musculatura, tirando a gordurinha e o excesso de pele. Trata o terço médio da face, fazendo o reposicionamento, né? E não aquela esticada que fica com a cara estigmatizada. E também pode fazer o tratamento, a gente chama botox definitivo, mas talvez esse não seja o melhor termo, né? Porque é uma atenuação permanente dos pés de galinha. Tá. O nome técnico é miectomia do orbicular, tira filetes, pedacinhos do músculo orbicular do olho, né? E o paciente continua com uma expressão normal, natural, e ocorre uma atenuação dessa expressão, desses pezinhos de galinha, permanente. Esse paciente muitas vezes volta a fazer botox nesses pezinhos de galinha. Isso a gente faz, claro, mais frequentemente nas mulheres do que nos homens, mas quando a gente faz nos homens, os resultados são bem naturais e é uma cirurgia bastante feita assim, junto com a cirurgia, a ritidoplastia, o lifting facial, o reposicionamento das estruturas da face. Ô, Márcio, você já aplicou toxina botulínica em algum lugar do rosto? Não, sinceramente eu não tenho vontade. Não? Eu tenho medo de ficar... aquela expressão, sabe? Travada assim, tenho medo. Eu pretendo fazer novamente o laser, sabe? Acho que teve resultado e tal. Mas não penso em fazer mais nenhum tipo de cirurgia, não. Quero ver se eu fico... manter a minha... eu quero envelhecer, entendeu? Então eu quero só mais cuidar, tirar mancha, aquelas coisas e tal, né? No rosto, mas eu quero manter a minha... quero envelhecer naturalmente. E acima de tudo, eu acho assim, a pessoa, seja homem ou mulher, a gente está hoje falando de homens, mas que recorre a um procedimento cirúrgico, agora tem que se cuidar para que não volte, né? Porque tanta gente faz plástica na barriga, faz lipo, fica uma maravilha, né? Passou aí um ano, volta tudo, porque a pessoa, como viu que está bem, né, doutor? Deixa de se cuidar. E acho que a grande dica é essa, já que você se submeteu a um procedimento, bora trabalhar agora para manter, né, Márcio? É verdade. Eu acho que você tem que cuidar da alimentação, Sim. basicamente. Não pode ser comendo igual um doido, né? Sim. Porque também não dá, né? E, na medida do possível, fazer exercício, beber muita água, né? Eu, por exemplo, eu não saio de casa sem passar protetor solar. Quer dizer, tem alguns cuidados básicos, né? Eu acho que a gente, quando é mais jovem, a gente não faz, né? Mas eu acho que depois você vai conhecendo, vai ficando mais maduro, vai se informando, né? Vai percebendo o quanto é importante. E a informação hoje é tão acessível a todo mundo que também você pode deixar uma dica até para os caras mais novos, né? Já começarem com a coisa do filtro solar, para já evitar o pezinho de galinha, usar o óculos, homem que dirige muito, pega muita estrada, né? Fica muito assim. Eu acho que são tantos detalhes que você já pode começar cedo essa prevenção, né? Os homens têm muita restrição a usar protetor solar, porque via de regra o protetor solar acaba deixando a pele mais oleosa e os homens não têm o hábito de usar creme, na sua grande maioria. Mas hoje em dia existem protetores solares maravilhosos, né, que são para uma pele assim... Tem aqueles de mousse que você passa, parece que não tem nada. Exatamente, rosto, exatamente. Então, assim, essas novas tecnologias, né, e que os homens acabam não procurando muito, porque isso talvez não seja a rotina do homem buscar tanto essa coisa estética, mas isso que a gente está falando de ter uma postura preventiva, né, e não ir partir para uma postura curativa, depois que já está com a pele, né, com um fotoenvelhecimento importante, porque nunca usou um protetor solar, depois que o paciente fumou durante muito tempo, né, e já tem aquelas ruguinhas periorbitais e quer um tratamento para isso. Então, assim, melhorar a dieta,
parar o cigarro, ou pelo menos conseguir diminuir o cigarro, usar protetor solar, né? Isso são dicas, né? Bastante importantes, relativamente simples de incorporar na rotina das pessoas, mas com resultados realmente muito eficientes a médio e longo prazo, né? Obrigada, doutor. O site dele é o www.marcocassol.com.br, cirurgião plástico. E obrigada ao empresário Márcio Silveira pela presença aqui no programa. Boa sorte para os dois, viu? Saúde. Ok, mano. Vamos pro intervalo rapidinho. Te espero na volta. Até já.